Olá pessoal, aqui quem fala é Manuel Neri, engenheiro civil e instrutor da Rede Treinamentos. Hoje eu vou trazer aí para vocês o primeiro episódio da nossa série Famílias Revit. Antes de começarmos, irei me apresentar aqui. Eu sou Emanuel Neri, técnico em edificações pelo IFPE, engenheiro civil pela UFPE, pós-graduando em Master BIM pelo IPOG. Atualmente trabalho como técnico industrial na CBTU, onde integro o grupo de trabalho BIM, o GT-BIM, para a implantação e disseminação do BIM na empresa. Sou instrutor na Rede Treinamentos e um entusiasta BIM desde 2017, quando comecei aí, mais precisamente com Revit voltado para projetos. E fica aí também o meu contato no Instagram, Manuel Neri. E qual será a nossa agenda? Traremos novos vídeos para vocês todo sábado, tá? Então fiquem ligados aí semanalmente para aprender sobre família. E o que veremos durante a série? Bom, o foco principal da série será modelagem de famílias no Revit e parametrização nas famílias dentro do ambiente da família e nos ambientes de projeto também. Além disso, veremos também sobre como se classificam as famílias, então traremos para vocês teorias sobre família, não é só sair fazendo, como são os templates, as categorias de famílias e como utilizá-los ou quando utilizá-los, como eu posso fazer a gestão das minhas famílias. Veremos ao longo da série que BIM e Revit não é só sair modelando, temos que pensar como vamos fazer aquilo para podermos gerir depois, para montarmos e mantermos a nossa biblioteca de famílias, e traremos também como os usos do BIM e as famílias do Revit estão relacionados. Então traremos convidados especiais para vocês para falar sobre como eles usam as suas famílias, seja de instalações, de arquitetura, para gestão, entre outros exemplos, tá? Mas antes de começarmos, o que são famílias? Bom, vocês vão ver aqui ao longo da série que as famílias do Revit são bem parecidas com as nossas. Elas podem algumas vezes ser grandes, complexas, problemáticas, mas que a gente não vive sem elas. São indispensáveis no nosso dia a dia para quem mexe com Revit ou outro software BIM, tá? Mas, de fato, o que seriam famílias no Revit ou o que seriam famílias no conceito BIM? Existe um conceito chamado componentes BIM, também conhecido como componentes paramétricos, objetos BIM ou objetos paramétricos ou nomes similares. Esses componentes, trazendo aqui uma definição da ABDI, são blocos básicos a partir dos quais os modelos BIM são construídos. Então, se compararmos aí com o AutoCAD, lá nós temos os blocos, que seriam os objetos, os elementos que a gente trazia para os projetos. E agora entendemos bloco não mais como um elemento 2D agrupado, mas sim como um elemento que faz parte de um todo. Então, tudo que vai estar na sua construção virtual, tudo que vai estar no seu modelo, poderíamos chamar de um componente BIM. Seria aquela parte de um todo. Então, uma parede, um móvel, um elemento construtivo, um equipamento elétrico, uma porta, qualquer elemento que estiver contido no modelo, ele será um componente BIM. Então, essa é a nomenclatura geral dos softwares BIM, componente BIM. E trazendo para o Revit propriamente dito, eles são conhecidos como famílias, certo? Então, quais são os critérios de um componente BIM? Primeiro, eles podem ser paramétricos, tá? Não necessariamente eles vão ser, depende de como vai ser modelado, de quem modelou, mas ele tem que permitir isso, que seja paramétrico. E o que seria uma coisa paramétrica? Que ela tem flexibilidade para você alterar parâmetros que tem ali. Então, seja mudanças de geometria ou de informações, aquilo pode ser ajustável à necessidade do usuário. Além disso, os componentes BIM, no caso do Revit, as famílias, eles estarão sempre na escala 1 para 1, excetuando aí as famílias de elementos 2D, tá? Falando especificamente de elementos 3D, eles serão modelados na escala 1 para 1, não mais como a gente tinha no processo tradicional do AutoCAD,
de fazer o bloquinho e depois escalar de acordo com o nosso projeto, tá? Então, uma vez que estamos construindo a nossa família, seja um móvel, uma cama, por exemplo, eu vou fazer ela já com todas as dimensões reais de 1 para utilizar no nosso projeto. Outro importante fato dos componentes BIM é que eles trabalham com visualização mista. O que seria isso? Em um único elemento, eu tenho a possibilidade de vê-lo em 3D e em 2D. Não existe mais um bloquinho da elevação, um bloquinho da planta e um bloquinho do corte que eu vou carregar aquilo no meu projeto de acordo com a minha necessidade. Agora, o mesmo elemento ele pode ter todas as vistas que eu quiser já configuradas nele, seja 2D, seja 3D, corte e planta, tudo do mesmo objeto num só lugar, permitindo uma visualização mista, dependendo do que a gente quer. Além disso, alguns componentes BIM também permitem a adição de conectores lógicos. Seriam elementos que permitem que um componente se ligue a outro. Isso é bastante utilizado em famílias de instalações, modelos de hidráulica, de elétrica, onde existem muitos componentes lineares, por exemplo, a tubulação com as conexões, e elas se conectam formando um sistema único. Outro fato importante é que os componentes BIM devem seguir algumas normas, tá? Sejam normas do escritório, mas também normas nacionais. Já estão surgindo as normas brasileiras para componentes BIM e eles devem seguir algumas regras de qual o uso pretendido daquele meu componente. Se eu for fazer uma família para fazer uma renderização, uma imagem e apresentar para o cliente, e eu for fazer essa mesma família para ela servir de quantitativo, será que ela vai ser modelada da mesma forma? É a nomenclatura das minhas famílias. Qual padrão eu devo utilizar? E também entram aí conceitos de níveis de desenvolvimento, ou LOD ou LOD, que vão determinar como a família ela deve ser modelada de acordo com a minha necessidade, certo? Aí são 3 exemplos, mas existem muitas outras regras que têm que ser amarradas para a modelagem de um componente BIM. Então, por que aprender a modelar famílias? Tá? Você que chegou aqui nesse vídeo que não estava procurando sobre modelagem de família e está se perguntando por que eu deveria aprender isso. Primeiro de tudo é que no universo BIM já existe uma nova profissão, o BIM Modeler, que seriam aqueles que iriam substituir os cadistas. Então, uma especialização em modelagem, ela vai muito além do que fazer pisos, paredes e portas. É preciso ter um domínio dos componentes de uma forma geral, seja qual for o software que você vai utilizar. Mas caso você não vá trabalhar com BIM, aprender a modelar famílias é uma qualificação para o mercado de engenharia de uma forma geral, tá? Então, talvez não no Revit, e aí independente do software que você for fazer, hoje o mundo está se caminhando para uma metodologia de trabalho muito mais tecnológica, com informações virtuais. Então, o mundo real está cada vez mais se transformando num mundo virtual e a modelagem ela ainda vai ser necessária por muitos anos, tá? E para você que já mexe no Revit, mas tem alguma dificuldade em família, já é uma resposta óbvia por que aprender a modelar famílias, que seria você ter o domínio completo dessa ferramenta tão poderosa que é o Revit. E que às vezes a falta de um conhecimento pode atrapalhar o nosso fluxo de trabalho. Então, a modelagem é essencial, seja você vá trabalhar com arquitetura, engenharia ou qualquer outra coisa. Mas caso você já trabalhe no Revit e as famílias que você encontra sem precisar modelar sejam suficientes para você, vão existir também aqueles profissionais que precisarão de bibliotecas bastante específicas para os seus trabalhos. Então, profissionais que trabalham no setor metroferroviário, como é o meu caso, precisam utilizar famílias bastante específicas, além de outros exemplos aí que não estariam nos casos convencionais, né, de uma edificação convencional. Mas uma vez entendido o que é uma família e a importância de se trabalhar com famílias, por que famílias no Revit? Então eu trouxe para vocês aqui 4 exemplos, tá? Para mostrarmos quão poderoso é o Revit. E eu diria que a principal resposta para esta pergunta estaria na flexibilidade do Revit em trabalhar com várias disciplinas. Então, seja para construção, arquitetura e urbanismo, MEP, estrutura, ou qualquer outro uso como você queira dar ao Revit, como por exemplo, já vi aí projetos de subestação,
projetos de esquadrias, ele será um software que vai lhe atender se você souber modelar bem. Então, inicialmente, um exemplo aqui para vocês é de elementos construtivos. Aqui está o exemplo de uma família de pergolado, tá? Que aí eu fiz ela paramétrica. Vão existir aqui alguns parâmetros e vamos conseguir ajustar toda a geometria desse pergolado. Então, para quem não conhece o Revit ainda, o ambiente de família é esse daqui, tá? Ele é um pouco diferente do ambiente de projeto. E estou aqui com um projeto em branco, viram aqui que já mudou as abas aqui em cima, e vou carregar essa família lá no meu projeto. Então, colocando a família aqui, vou lá no 3D agora. E quando eu clico na família, percebam que aparecem aqui algumas opções de parâmetros. São chamados parâmetros, são esses valores e informações que podemos alterar. Esses parâmetros aqui eu os fiz em duas dimensões, então vão ter aqui comprimento na dimensão Y e largura na dimensão X. E aí eu tenho esses beirais aqui, as partes em balanço ali, que eu posso alterar, tá? Vou mexer aqui, ó, aumentou ali um pouquinho, eu posso aumentar na outra direção. A largura e o comprimento eu também posso alterar aí, qual dos dois eu quiser, e ele vai lá se ajustando. Isso daqui é parametrização, tá? Assim como a altura dos pilares, eu também consigo aumentar. Aqui as dimensões da seção do pilar, como comprimento e largura, vou colocar ele aqui bem mais esbelto aqui para a gente testar, certo? Assim como da viga também. Além disso, também está parametrizado aí as minhas quantidades de elementos. Então, vamos supor que eu queira 4 pilares aqui na direção X. Aí o Revit já vai colocar para mim. E na direção Y eu queira 5. Então, eu vou montar aí uma matriz de 4 por 5. Ou aí já deixou de ser um pergolado, ficou uma coisa estranha, né? Vou botar aqui 2 por 3, por exemplo. Certo? Assim como os cabos em cima, que eu também coloquei eles parametrizados para de fato ficar mais parecido com o pergolado, tá? Então, isso daqui é uma família só, uma família composta por vários elementos aí. E para quem já mexe no Revit, pode achar estranho eu ter colocado todos os parâmetros aqui fora, nessa abinha. Às vezes a gente encontra eles aqui em editar tipo. Mas por que eu fiz isso? Porque o importante dessa família, e aí já é outra coisa legal sobre famílias que eu queria trazer para vocês, é que elas podem ser quantificadas. Então, se eu for lá em tabela de frame estrutural, que seriam as minhas vigas, eu já tenho aqui, ó, todos os elementos, tá? Todos aqueles 8 caibros lá que a gente colocou com as dimensões, assim como em pilar estrutural, eu já tenho tudo aquilo lá. Caso eu mexa nesses elementos, vou colocar eles aqui. Caso eu volte aqui e faça qualquer alteração aqui na minha família, as tabelas já estarão lá atualizadas, certo? Isso é excelente para famílias de construções. Trouxe esse exemplo aí para vocês verem, mas poderiam existir muitos outros. Outro exemplo aqui que eu queria trazer para vocês, agora especificamente para a parte de arquitetura, seria o seguinte. Então, eu trouxe aqui esse armário como exemplo, tá? Que existe aí parâmetros de materiais para vários elementos. Então, eu posso mudar o material da porta, do pé, da madeira de forma independente. Eu posso tirar a porta, tem aqui um parâmetro com porta, para que eu visualize aquele armário lá aberto. Então tem aí uma opção de colocar um cabide, e aí quando eu aplico aparece ali um cabidezinho. Eu posso mudar a altura dessa prateleira aqui da esquerda. Então existe aqui o parâmetro prateleira altura. Vou colocar ele aí a 90 centímetros, tá?
Posso mudar a quantidade de prateleiras aqui do lado direito. Então eu vou botar aqui, eu quero 8 prateleiras ali. E aí automaticamente a família já vai mudar aquele parâmetro lá e reajustar a geometria. Além disso, outro tipo de coisa que a gente pode fazer é mudar tipos de objetos. Por exemplo, o pé da família aqui ele está quadrado. Então, supondo que eu quisesse agora que os pés sejam circulares, e aí a família já vai lá atualizar aquela geometria. Por exemplo, eu posso trocar também a porta. Se eu colocar aqui a porta, vou escolher aqui agora uma porta com um design diferente, ok? Uma porta simples. Então eu posso padronizar aí a minha família como eu quiser. Até a maçaneta, por exemplo, quero trocar a maçaneta, certo? Então isso a gente utiliza no projeto, alterando essas combinações e criando tipos. Esses tipos eles podem ficar padronizados aqui e eu deixo as minhas combinações que eu mais utilizo já prontas e facilito aí de uma forma inimaginável o meu processo de trabalho. Claro que essa família não é criada assim de uma hora para outra, tá? Cada elementozinho desse a gente tem que modelar, tem que parametrizar, ok? Até chegar num trabalho legal que dê para você utilizar de forma fácil. Aqui eu tenho aqui alguns exemplos que eu já deixei pronto. A porta simples, com pé circular, ela com 5 prateleiras e sem a porta, ela com a porta de ranhuras e o pé quadrado, então só exemplificando o que eu falei. E posso mexer também nas dimensões gerais, de altura, largura, e aqui, por exemplo, colocar ela menorzinha com a porta de vidro, de forma que aquilo vira um rack. Entre outras combinações que aí a imaginação é que vai limitar. E aí, da mesma forma que eu mostrei na família anterior do pergolado, nós poderíamos fazer a quantificação de cada partezinha desse elemento. Então, além de eu ter uma tabela dizendo quantos armários ou quantos móveis eu tenho, eu vou poder criar uma tabela que vai me dizer quantos pedaços de madeira ou de compensado eu vou precisar para fazer, quais as dimensões dele, certo? Além de outros parâmetros que você queira colocar aí. E aí para as disciplinas de MEP ou MEP, que seria aí mecânica, elétrica e plumbing, hidráulica e hidrossanitárias, vou trazer um exemplo aí de hidrossanitárias, mas que serviria também de forma análoga para as outras, que seria o seguinte: aqui não no ambiente de família, mas no ambiente de trabalho, eu consigo configurar as minhas famílias para que elas trabalhem da forma que eu queira, da forma que eu preciso, quando eu estiver fazendo o projeto. Então aqui eu tenho um template já configurado por um fabricante, que não fui eu que fiz, e eu vou colocar um tubo aqui, e aí vejam como a configuração de família pode facilitar a nossa vida para quem vai fazer projetos complementares. À medida que eu vou desenvolvendo a minha modelagem, as conexões que são famílias já vão se ajustando, tá? Elas já vão se conectando, como eu falei, aqueles conectores lógicos com as famílias de tubulação. Aqui, se eu fizer um elemento para cima e continuar o meu encaminhamento, o Revit já vai entender, claro que após todas as configurações, que aquilo deve haver naqueles pontos de curva as conexões, assim como se eu fizer modificações, como por exemplo cortar, ele vai criar ali as minhas luvas ou juntas de acordo com o que eu cadastrar aí, seja hidráulica, seja elétrica, seja ar-condicionado. Assim também como a mudança de seção, por exemplo, se eu fizer um tubo menor aqui e outro menor ainda depois, e assim for fazendo,
essa parametrização vai permitir que o software entenda que eu tenha reduções ali naqueles pontos. E outra coisa bacana das famílias do Revit, em especial famílias de instalações, é que caso eu precise de elementos que eles vão se ajustar ao projeto, como por exemplo, se for colocar aqui um registro ou um adaptador, aqui no mouse aqui um adaptador de caixa, à medida que eu me aproximo do elemento, ele vai criar uma família que vai se ajustar. Então, por exemplo, aqui, vou colocar aqui em dimensões diferentes. E percebam que os elementos é o mesmo elemento, mas que ele vai se ajustando, mudando a parametria, a geometria, e se adequando ao que eu necessito. Então aqui é um exemplo bem clássico aí de utilização de famílias para instalações. E cada elementozinho desse daqui, em sua origem, ele foi criado como uma família. Tá? São, como eu falei, elementos que fazem parte de um todo e que através de conectores lógicos vão completar um sistema. Que aí, por exemplo, quando eu movo um desses elementos que está conectado aos outros, todos aqueles que fazem parte do sistema irão se mover com ele. Estou aqui movendo na setinha do teclado e vejam que todos vão juntos. E para estruturas, além de todos esses exemplos que eu já trouxe que podem ser aplicados de forma totalmente análoga em estruturas, eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês, não de modelagem estrutural apenas, mas também de parametrização. Como a parametrização dentro e fora da família pode trabalhar de forma integrada. E aí trazendo aqui realmente só como exemplo para a nossa série de famílias, uma estrutura aqui modelada no Revit, tá? Sem nenhum critério técnico nem dimensionamento ainda, onde eu posso trazer os controles das famílias. Eu não estou mais aqui dentro de uma família, mas estou no ambiente de projeto e eu posso controlar essa relação, essa disposição das famílias aqui através do projeto. Então vou mudar aqui as dimensões aí da estrutura e o Revit já vai redimensionar a geometria automaticamente, tá? Percebam aí também que tem aqui controles das vigas, então eu posso mudar a altura da viga, ou eu posso criar uma fórmula aqui dizendo que a altura da viga é 10% do vão, alguma coisa do tipo para fazer um pré-dimensionamentozinho. Também coloquei aqui controle nas vigas baldrames aqui, vou aumentar a largura aí para a gente ver, tá? E percebam também que aqui especificamente nos pilares, quando eu mudo a dimensão dos meus pilares, as sapatas estão mudando junto. Se você mexe no Revit, já conhece, isso não é um comando nativo do Revit, tá? Normalmente, quando modificamos um pilar, temos que ir lá e reajustar as sapatas. Mas, através de controle, de parametrização de famílias e do projeto em si, eu consigo fazer com que um elemento fique vinculado ao outro, aqui através das fórmulas e parametrização. Então, além disso, eu posso colocar inclusão de dados, por exemplo, a minha tensão do solo e a carga no pilar. Aqui vou até diminuir, certo? E fazer breves análises aqui. Claro, isso aqui não é nenhum software de análise estrutural, mas eu posso criar relações, fórmulas, onde eu estou aqui constantemente, né, vendo se aquilo está de acordo com o que eu necessito. Então, por exemplo, caso eu coloque aqui uma sapata de 1 metro, o Revit aqui já está me dizendo que ele não passa. Aqui, ó, clarinho, eu criei aqui um critério de aprovação área. Mas aí, à medida que eu vou aumentando a largura da minha sapata, eu só estou colocando aqui uma dimensão, tá? Porque as outras dimensões estão todas parametrizadas conforme as equações aí de dimensionamento de sapata. Então agora sim, ó, com 1,80 minha sapata está aprovada. Isso aí é só um exemplo, tá, das inúmeras possibilidades que a parametrização e a modelagem de família pode trazer para a estrutura, além das outras disciplinas.
E aí tudo que a gente viu em cada exemplo desse, ele pode ser utilizado de forma conjunta. Qualquer técnica dessa que a gente utilizou, ela pode ser mesclada para qualquer disciplina, qualquer necessidade sua, tá? E esse é o tipo de coisa que a gente vai ver aqui na nossa série, tá? Caso você gostou ou tenha alguma sugestão, deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver na nossa série de família, nos próximos vídeos. Alguma dúvida que você já tem sobre Revit ou você que está iniciando agora o que gostaria de aprender aqui conosco. Se gostaram, curtam aí o vídeo, se inscrevam no nosso canal Red Treinamentos, deem uma olhada também no nosso Instagram Red Treinamentos, ativem as notificações para ficarem ligados aí semanalmente com as nossas novidades de famílias Revit. Também estaremos trazendo para vocês outras séries legais aí, uma série só sobre teorias de BIM, uma série muito bacana sobre projetos de alvenaria com o Ricardo, tudo aqui no nosso canal, tá? Então fiquem ligados e até a próxima.